Então, vamos lá. Títulos executivos extrajudiciais. Esses títulos executivos extrajudiciais, gente, a gente já só falou sobre eles, né? São aqueles títulos que são documentos, eles não se provêm do judiciário, eles não são sentenças judiciais, nem documentos judiciais, são documentos entre particulares, mas que têm força para promover a execução. Eles dispensam aquele processo de conhecimento todo que vocês estudaram no semestre passado com Marchiori, com inicial, contestação, impugnação, especificação de provas, produção de provas, audiência de instrução de julgamento, sentença. Dispensa tudo isso. E a gente já vai direto para a execução. Então, a gente faz a execução autônoma, a gente inicia o processo de execução a partir de uma petição inicial, e o réu já é citado para quê? Não para comparecer à audiência, não para se defender, mas para pagar. Ou apresentar bens a penhora. Tá? E eu estou falando muito disso com vocês desde o começo do semestre, né? Gente, olha só, a gente tem o título executivo extrajudicial, né? E o título executivo judicial. O judicial vem de uma sentença, né? E o extrajudicial é um documento. Agora, eu falei, que documento? Qualquer documento que eu tiver é um título executivo extrajudicial? Não. Só aqueles que têm força. É que eles falam, olha, é um título executivo extrajudicial. É o caso dos que estão previstos aqui, os 12 que estão no artigo 784 do CPC. E a gente vai trabalhar agora um por um, tá? A gente já trabalhou o que é o título executivo, como que ele deve ser e quais são os judiciais na última aula. Né? Esse daqui, ó. Decisões proferidas no processo civil, decisão homologatória de autocomposição judicial, decisão homologatória de autocomposição extrajudicial, formal de partilha e certidão de partilha, crédito auxiliar de justiça, sentença penal condenatória transitada em julgado, sentença arbitral, sentença estrangeira homologada pelo STJ e decisão interlocutória estrangeira também homologada pelo STJ. Né? Então, agora a gente vai estudar os extrajudiciais. Tem um trem velho aí, gente. Ainda mais agora, em tempos de PIX, um trem que a gente não usa mais. A gente tem que estudar. Na verdade, a gente não usa mais muito no nosso dia a dia, mas, por exemplo, no comércio, ainda se usa muito, tá? Letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e o famoso cheque, tá? Bom, primeiro, vamos lá. Vocês conhecem algum deles, gente? Vocês têm intimidade com algum deles? Me contem. Ai, meu Deus. Não quero fazer isso que eu estou fazendo aqui. Vocês conhecem alguns desses títulos de crédito? Ei, meu povo! Ah, alguém respondeu, obrigada. Um monte de gente respondeu. Deixa eu abrir o chat aqui. O Adriano só conhece o cheque. A Luciane conhece todos eles? Mexe com comércio, Luciane? Já trabalhou em cartório de protesto? Ah, Luciane mexe com comércio. Pois é, Luciane, eu estou falando aqui que eles são muito velhos, principalmente em tempos de PIX, mas muita coisa ainda se usa no comércio, né? Bom, o que é a letra de câmbio? É um título de crédito, né, que representa uma obrigação para ser feita em dinheiro, né? Então, a letra de câmbio é que apresenta uma obrigação de pagar, tá? Então, é uma ordem de pagamento. É a letra de câmbio. A nota promissória é um título de câmbio em que o seu criador assume a obrigação direta e principal de pagar o valor correspondente ao título, tá? Aí, gente. A nota de como eu pus aqui para vocês, a nota promissória é mais uma promessa de pagamento, tá? A duplicata, né? A duplicata ela também é esse tipo de crédito que tem a ver com o pagamento, mas ela está atrelada a um contrato de compra e venda mercantil, uma prestação de serviço, tá?
Ou seja, você vai pagar se o contrato for cumprido ou se o serviço for prestado. Enquanto as outras não, as outras são simples ordens de pagamento. Vocês entendem a diferença? Por exemplo, eu fiz uma nota promissória aqui para Luciane. A nota promissória está condicionada a nada. Se ela tem a nota promissória, ela pode me cobrar e pronto. Agora, se ela tem a duplicata, essa duplicata está condicionada a uma prestação de serviço ou uma compra e venda. É óbvio, gente, que ninguém sai dando nota promissória para ninguém por bondade. Eu vou te dar uma nota promissória aqui porque eu estou a fim de te dar dinheiro. Ninguém faz isso. É claro que existia um negócio jurídico antes para gerar aquela nota promissória, né? Mas isso não interessa na hora de você executar a nota promissória. O que interessa é somente o que está ali na nota promissória. Tem que pagar tanto. Por que você tem que pagar? Não faz diferença. A duplicata não, ela está atrelada a um contrato ou uma prestação de serviço. Tá? Bom, debênture, né? São valores mobiliários representativos de dívida de médio e longo prazo, que asseguram aos seus detentores direito de crédito contra a companhia emissora. Tá? E o famoso cheque, que é a ordem de pagamento à vista, expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do emitente. Todo mundo não, né? Pessoas da minha idade conhecem cheque. Pronto. Tem alguém aí que nunca viu um cheque? Nunca viu? Todo mundo viu? Porque a pessoa mais nova, gente, eu não uso cheque. A última vez que eu usei o cheque foi em 2003. 2003. Deve ter gente aí que pode ter nascido, que podia ter sido uns 2 anos em 2003, não? Deixa eu ver quem está na aula. Não sei, vocês eu não sei. Tem ninguém aí não, gente? A Gabriele nunca viu um cheque. Ou nunca usou, né? Mas cheque ainda é muito usado. Não, meu pai é aficionado em cheque. Eu cheguei no escritório dele, outro dia ele pediu falou com a secretária, me falou assim, pega lá com a Rafaela o talão de cheque do Banco Itaú, porque tem cheques de outros bancos. Eu peguei, foi 2. Meu sócio estava comigo, o Vinícius Ayala, o professor Vinícius Ayala. Ele olhou assim para mim e falou assim, gente, isso é sério? Não existe isso? Né? Porque eu não mexo com cheque há anos, eu só mexo com cartão e agora Pix, né? Mas eles ainda existem. Gente, olha o que é interessante. Cheque é ordem de pagamento à vista. Né? E o cheque ele não é contra a pessoa, ele é contra o banco, mas é claro que se não tiver fundos no banco, você cobra da pessoa, né? Em sede de execução. É interessante a gente falar que o cheque é ordem de pagamento à vista, porque o que eu tenho de gente, eu não sei se hoje em dia ainda se faz isso. Luciana, você que mexe com comércio, me conta isso. Eu não faço há 1000 anos. Mas a gente costumava dar cheque pré-datado. Entendeu? Ou seja, cheque para daqui a um mês. Entendeu? Até colocava no cheque assim, bom para e a data. Só existia entre as pessoas. Porque, legalmente falando, a ordem de pagamento era à vista. Então, se eu sou uma pessoa de má fé, e a Luciana me manda um cheque, e pede para ele ser predatado, põe lá bom para não sei quando, e eu entrasse com ele antes, o banco me pagava. E desfalcava a conta dela. Né? Por quê? Porque ele era ordem de pagamento à vista. Né? Agora, só cartão de crédito, né? Ainda bem. Esse cheque predatado, então, é aí que eu não vejo mesmo. Tá? Bom, então, vamos lá. Eu tenho qualquer um desses títulos executivos. Letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture, cheque, tem qualquer um desses, tá? Passou o prazo, a pessoa não pagou, a gente vai ajuizar uma ação de execução. Então, você coloca lá o título executivo junto com a petição inicial de execução e cobra aquele valor, tá? Professora, mas não pode ser uma duplicata falsificada, um cheque falsificado, uma nota promissória falsificada? Pode, mas aí vai caber o executado provar isso. E ele tem um momento no processo de provar isso, tá? Se for um processo de execução autônoma, ele vai poder embargar a execução, ou seja, parar a execução e às vezes até acabar com ela, se ele conseguir provar que o título é nulo, que o título é falsificado, tá? Mas ele é citado para pagar, oferecer bens a penhoras.
Aí, nesse tempo de pagar, ele pode oferecer esses embargos, que é uma outra ação, que vai suspender aquela execução, tá? Escritura pública ou outro instrumento público assinado pelo devedor, tá? Imagina, gente, que a gente vai no cartório, eu e a Luciana vamos lá no cartório. Qual cartório? Porque a gente tem cartório de 1000 coisas. Cartório de notas, cartório de registro civil, cartório de registro de imóveis, cartório de protesto, tem cartório de toda coisa, né? Pelo menos ainda mais em comarcas maiores, igual BH, a gente tem vários tipos de cartório, né? Então, eu tenho vários tipos aí de cartório, beleza? Vou lá no cartório de notas, que a escritura pública a gente faz no cartório de notas. Vamos lá no cartório de notas e eu faço lá um negócio jurídico com a Luciene, falando que eu vou pagar ela 10 mil reais. Não pago. Eu tenho um documento público que eu falei que eu ia pagar. E não paguei. Ou que eu ia transferir a titularidade de um imóvel para ela. Não transferi. Com esse documento, que é o documento público feito no cartório de notas. De notas. A gente vai iniciar a execução. Gente, eu não estou ouvindo o microfone do Jadiel. Gente, eu estou preocupada de estar com problema no meu fone aqui, sinceramente, porque esse computador caiu. Então, agora eu ouvi. Ah, Jadiel, agora eu te ouvi. Pode deixar que eu silencio ele. Gente, é porque também está tendo barulho aqui no meu prédio, que eu estou fazendo uma reforma, por isso que eu não estava ouvindo. A hora que eu parei aqui, voltei para vocês, parei de falar e o barulho aqui parou, eu ouvi. Isso é maravilhoso. Em sala de aula eu ficava, gente, pelo amor de Deus, faz silêncio. Gente, pelo amor de Deus, faz silêncio. Aqui eu tenho um botão que eu aperto e calo vocês. Calo. Maravilha. Mas como Deus não dá asa à cobra, né? Eu quase não preciso fazer isso. Só quando vocês esquecem o microfone ligado. Porque se lá vocês falavam igual o pobre na chuva, aqui vocês querem ficar mudos. O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Cara, isso daqui é muito legal e muito importante, tá? Basicamente, gente, o contrato. O contrato assinado pelas partes, ótimo, é um documento. Contrato assinado pelas partes e por duas testemunhas é um título executivo extrajudicial. Qual a diferença, professora? Num eu vou ter que fazer cobrança e ficar anos no judiciário esperando a sentença do juiz. No outro, eu já eu já cito para pagar. Então, gente, sempre que fizer contrato, qualquer que seja, é um iPhone. Vou comprar esse iPhone da Michelle, tá? Vou fazer um contrato com ela. Coloca lá duas testemunhas para assinar. Ok? Acordo. Fez um acordo com qualquer pessoa. Põe duas testemunhas para assinar. Não, isso é vida, Adria. Isso é vida na vida da gente. Até eu já falei para vocês que a gente faz, eu e Vinícius, mediação e conciliação, né? Só que a gente faz judicial, a gente faz na nossa Câmara e homologamos no judiciário. Só que o judiciário ele vai levar aí 2 meses para homologar. As minhas conciliações, as minhas mediações são sempre assinadas por duas testemunhas. Por quê? Se algo acontecer nesse meio tempo, eu já tenho um título executivo extrajudicial. Aí depois ele passa a ser um título executivo judicial, né? Eu tenho mania disso. Até que eu uma mania, inclusive, que eu peguei do meu pai, que meu pai também é advogado, há muitos anos. A OAB dele é 37 mil, para vocês terem uma ideia, então ele sempre fez isso. Aí eu peguei essa mania, depois, quando eu estudei direito, é que eu tenho mais ainda, né? Gente, sinceramente, qualquer acordo que eu faço com vocês, duas testemunhas vão assinar. A secretária do escritório, a secretária da sala do lado, mas duas testemunhas vão assinar. Porque aí é um título executivo extrajudicial. Uma coisa é um contrato assinado por duas partes, outra coisa é um contrato assinado pelas partes e por duas testemunhas. Tá? Sempre manda duas testemunhas assinar. E não precisa ser aquele contrato, não, gente. Aqui fala documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Então, qualquer acordo que você redigiu, qualquer documento que você redigiu que confessa uma dívida, seja de obrigação de pagar, de obrigação de fazer, não fazer ou entregar, põe duas testemunhas para assinar. Tá? Isso é vida. Adoro esse título executivo. Adoro. É um dos que eu mais gosto.
instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado pelo tribunal. Tá? O que é isso, gente? A minha mediação e a minha conciliação, eu sou uma mediadora credenciada pelo tribunal. Já é, por si só, um título executivo judicial, apesar de ainda fazer 2 testemunhas assinarem, tá? Então, se eu tiver ali um termo de acordo, tá? Assinado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados, ou por conciliador ou mediador credenciado no tribunal. Esse ou significa o seguinte, vocês viram que não tem um e aí, é ou. Então, se for assinado só pelas partes do Ministério Público, já vale. Só pelas partes da Defensoria Pública, vale. Pelas partes da Advocacia Pública, vale. Pelas partes e advogados, vale. Pelas partes, conciliador e mediador credenciado no tribunal, vale também. Tá? Isso já é um título executivo. Tá? Agora, eu vou até conversar sobre isso com vocês aqui, porque é um nicho de mercado, né? Eu já estou nele, mas para vocês trabalharem no futuro, mediação e conciliação. E a gente optou, né, na nossa advocacia particular, eu tenho uma advocacia que eu faço em núcleo de prática jurídica de faculdade, que é contenciosa, mas na minha advocacia particular eu optei pela advocacia consensual, né, por trabalhar com mediação, conciliação e coisas que a gente pode fazer extrajudicial em cartório. Bom, o que acontece, queridos? Quando você chega para o cliente e fala que você vai homologar o acordo dele judicial, é uma coisa. Quando você fala que é um título executivo extrajudicial, é outra. O mediador que não homologa o acordo dele no judiciário por algum motivo, e eu não sei qual é o motivo desse povo, porque na verdade não é mediador de verdade, não é credenciado pelo tribunal, tá gravando. Tá aqui, ó, bolinha vermelha aqui, ó. Tá gravando. Tá gravando, não tá? Tá, gente, aqui, ó. Tá gravando. Eu sou confusa, vocês me deixam mais confusos ainda. Esse mediador, gente, que fala para vocês assim, não, é um título executivo extrajudicial, não precisa homologar, tá? Não precisa mesmo, é verdade. Mas pode desconfiar que ele não é credenciado pelo tribunal para ser mediador ou conciliador. E tem sido visto no mercado como picaretagem, tá? Porque o conciliador, ele homologa e vira um título executivo judicial, tá? Bom, o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou direito real de garantia, tá? E aquele garantido por caução. Eu tenho uma hipoteca, por enquanto. Será quitada ainda esse ano, se Deus quiser, né? Por quê? Quando você compra um apartamento financiado, você tem uma hipoteca. Você dá a entrada lá, compra um apartamento e vai financiar o resto com o banco. Qual que é a garantia do banco que você vai pagar aquilo ali? Eles fazem, gente, uma varredura na sua vida. Eu tô até querendo saber, gente, eu não lembro qual que é o meu tipo sanguíneo, eu tô até querendo ir no banco, porque até isso eles devem saber, né? Eles fazem uma varredura na sua vida, né? E dependendo, te nega o financiamento. Mas isso não é a garantia para eles, gente. A garantia para eles é o próprio bem. Se eu deixar de pagar, o que eles podem me tomar é o meu bem. Mas não é bem de família? Não, não terminei de pagar. Né? Então, a hipoteca, a garantia é o próprio imóvel. E eu tenho um contrato de financiamento. Esse contrato de financiamento é, na verdade, um contrato de hipoteca. Que se eu não cumprir, eles vão ter que me executar. E nessa execução, eles podem, inclusive, piorar o próprio bem. Porque o próprio bem é a garantia. Inclusive, está aqui, ó, garantido por caução. Vocês sabem o que é caução? Primeiro, se alguém colocar na prova aberta caução com L, é zero. Porque calção com L é aquilo que os meninos usam na praia ou na piscina. Este calção com um chama garantia. Calção é garantia, tá, gente? Mas é verdade, porque a gente já vê cada coisa, menino. Calção é garantia. Toda vez que vocês ouvirem a palavra calção, é garantia. Por exemplo, existe uma ação que chama citação de protesto, tá? Luciene deve conhecer. Citação de protesto. Então, eu tenho lá um título executivo, sabe aqueles primeiros que a gente viu, os títulos de crédito?
nota promissória, debênture, tem um daquele ali vencido e a pessoa não pagou. Eu vou no cartório e protesto a pessoa, tá? Para eu tirar aquele protesto, isso é importante para quem trabalha com comércio, porque isso influencia no crédito da pessoa, né? Na verdade, esse protesto, eu brinco que esse protesto foi o primeiro cadastro do SPC, antes do SPC existir, né? Sabe que, tô com o nome sujo no SPC e no Serasa. O primeiro foi o do cartório, o do protesto, né? Você protestava lá, então aquela pessoa ficava com o nome sujo. Então ela quer tirar o protesto. Aí você ajuiza essa ação. E aí você tem que prestar caução. O que significa? Você tem que dar um bem, ou um valor, ou um fiador que garanta que você vai pagar aquilo. Se ao final, naquela ação de cessação de protesto, perceber que você não tem realmente aquela dívida, no problema. Tá? Agora, se perceber que você sim tem a dívida, aí vai usar o calção para pagar. Tá? Calção se usa até em hotel, né? Tem muitos hotéis que você, quando você chega, você dá um cheque calção. Nossa, muitos anos que eu não vejo isso também. Mas você dá um cheque calção, né? E aí, ao final, quando você paga a conta, eles rasgam um cheque na sua frente. Contrato de calção, Não, cheque calção agora eu entreguei idade. Entreguei, Luciene? Esse é velho. Bom, a hipoteca, gente, ela sempre está ligada a bens imóveis, tá? O penhor já é sobre bens móveis. É o direito real de garantia visando a uma coisa móvel ou mobilizável. Geralmente, penhor é qualquer objeto que garanta o direito imaterial não palpável, tá? Dinheiro, carro, tá? Joias, hoje em dia celular, tá? Inclusive, gente, sabiam que se você ficar num hotel ou for a um restaurante, tá? E não pagar a conta, eles podem tomar, e aí não seria autotutela, porque está previsto em lei, eles podem tomar a sua bagagem, por exemplo, reter a sua bagagem, né? A sua bolsa, a sua bagagem, isso é um penhor. Eles estão fazendo um penhor porque você não pagou a conta. Claro que isso tem que ser homologado em juízo dias depois, tá? Bom, e a anticrese? É um instituto civil, espécie de direito real de garantia, ao lado do penhor da hipoteca, na qual o devedor ou representante desse entrega um bem imóvel ao credor para que os frutos desse bem compensem a dívida. Então, imagina o seguinte aqui. A Luciene me deve aí, Luciene, peguei você para Cristo hoje. A Luciene me deve aí 300 mil reais. E aí ela me dá um apartamento que ela tem, mas ela não está dando apartamento para eu ficar com ele para sempre. Ela está me dando um apartamento para eu ficar com ele durante um tempo, porque ela recebe de aluguel desse apartamento 5 mil reais por mês, né? Então ela me deve 300 mil, vamos ver quanto tempo vai levar para pagar com esse aluguel, hein? Vou calcular. Não. Vai levar uns 5 anos, viu? Recebe 5 mil, 12 meses 60. Vai levar 5 anos para pagar, tá? Essa anticrese, gente, ela é até uma situação interessante, que às vezes a pessoa não tem como te pagar, mas ela tem renda. Então, ela te dá algo que vai te dar aqueles frutos, aquela renda, tá? E o calção, como eu já falei, calção é garantia em si. Tudo isso, gente, desses contratos de hipoteca, do penhor, da anticrese ou do calção, eles servem para você fazer execução. Então, por exemplo, ela me falou que fizemos um contrato de anticrese, a gente tem a dívida tal, que vai ser pago utilizando o aluguel do apartamento tal. Ela nunca me entregou o apartamento para alugar. Então, eu vou executá-la, tá? Olha isso daqui, gente. O contrato de seguro de vida em caso de morte. Porque a gente tem os seguros de vida hoje em dia, que eles não são só em caso de morte. Em caso de você se acidentar e não poder trabalhar, você vai lá receber um valor, né, mensal, como se fosse uma pensão, né? Tem até uma empresa que até veio o representante veio aqui em casa outro dia querendo me convencer disso, chama MetLife.
né? O cara queria me vender um seguro de vida. Gente, eu não tenho filhos. Eu não quero ter filhos. Mesmo não quero, não tô afim. Já tem vocês, meus alunos, né? E tem meus sobrinhos, meu filhado, que eu amo de paixão e que eu só usufruo da parte boa, que quando chora a gente entrega para a mãe. Ai, que maravilha, né? E aí eu falei assim, gente, eu olhei assim, né? Meus sobrinhos, que eu amo de paixão, não são meus filhos, né? E eles têm pai, têm mãe, muito bem-sucedidos, tanto meu irmão quanto minha cunhada é funcionária pública, né? Eles têm até mais dinheiro que eu, para que eles precisam de mim? Aí eu falei, não, fazer seguro de vida não, para quê? Vou deixar para quem? Meu namorado? Ele é que tem que deixar para mim. Aí um cara falou assim, não, mas esse seguro de vida é o seguinte, se você se acidentar, você não vai poder trabalhar. Eu falei assim, olha, não obstante eu ser advogada, eu tenho tanto a aposentadoria privada, que me dá isso também, como eu tenho também vínculos empregatícios com as faculdades. Eu leciono em 3 faculdades. Então, eu vou ter lá, né, uma pessoa do INSS. Mas é pouco, não supra o seu padrão de vida, papapá. Eu falei, deixa eu falar, tem pai, tem mãe, tem irmão, tem namorado, alguém vai me sustentar. Eu sei que o cara queria me vender o trem de qualquer jeito. Eu falei, eu tenho reserva, eu tenho pai, mãe, irmão, alguém, eu vou arrumar alguém nessa vida para me sustentar, se eu ficar inválido, né? Então, cuidado, porque este contrato, que é um título executivo extrajudicial, é somente no caso de morte, não é no caso de invalidez, não, tá? Ou seja, então eu fiz um seguro de vida em favor do meu filhado, por exemplo. Eu faleci, ele pega esse contrato. Se a seguradora não pagar, ele vai executar. Ele não precisa fazer a parte de conhecimento, tá? A ideia aí é você dar mais celeridade para que a parte receba um dinheiro, que às vezes é um dinheiro que, imagina, morre um marido e a esposa não trabalhava, ela ficou sem ter sustento. E esse seguro de vida, às vezes, era a forma que ele pensou em garantir o futuro dela, caso acontecesse algo com ele. Se a seguradora não paga, eu tenho que ficar anos num processo judicial, ela vai passar dificuldade. Por isso que o seguro de vida é um título executivo extrajudicial para ir mais, né, mais rápido, tá? Mas cuidado, somente em caso de morte. O crédito decorrente de foro e laudeio. Vocês estão estudando direito real com o Bernardo, não estão? Estão ou não estão? Mas não devem ter chegado, está muito no começo do mês, não ter chegado no foro e laudene. Foro e laudene, gente, é uma coisa que não estão, não estão estudando direito real. Vocês estão no quarto. O direito real é no quarto. O que vocês estão estudando? Não. No quarto é contratos. Direito real é no quinto. Vocês têm razão. Bom, mas nós vamos falar agora da enfiteuse. Gente, enfiteuse está proibida desde o Código de 2002. Novas enfiteuses. Mas já existem enfiteuses antigas que vão permanecer. É um dos maiores absurdos brasileiros, essa enfiteuse. Tá? O que é enfiteuse? A enfiteuse é o seguinte, você tem ali uma terra, né? Você tem a propriedade dela, mas você não tem. Você tem a propriedade dela, mas além de você pagar o imposto para o Estado, você tem que pagar um valor para o dono originário dela, todo ano. Então, você paga o imposto e mais a enfiteuse, tá? Então, você tem a propriedade dela, você pode vender, você pode alugar, você pode fazer o que você quiser com aquela terra ali. Mas todo ano você tem que pagar um valor, como se fosse um imposto, para o dono originário. Sabe o que a gente tem de enfiteuse no Brasil? Metrópolis. E sabe quem que é o dono originário dessa enfiteuse? Família real. Os Orleões Bragança. Então, a enfiteuse, ela foi criada no direito brasileiro, na época ainda do Brasil Império, para dar mais dinheiro para quem? Para a coroa, para a família real. Vocês entenderam? Aí tá falando que a Natália levantou a mão.
Diante do que eu estou contando, Natália, eu espero, vou até olhar, vou voltar para olhar, que eu espero que não seja o dedo do meio, porque dá vontade, né, Natália? Não é não. Esse esse daí é tipo que eles falam arrendamento de terra ou é outra coisa diferente? Parece um Pessoal arrendamento assim, de ah, terra. Mas o arrendamento, Natália, é o seguinte: eu tenho uma terra improdutiva, você quer produzir e não tem a terra. Aí falou: tudo bem, eu te arrendo a terra, você a cultiva e me paga um tanto, Natália, durante tanto tempo. Ok? A FTUs, ela é para sempre. sim. Ela é para sempre, Natália. A hora eu tenho uma casa em Ah, Petrópolis, entendi. tá? Eu pago todo ano um valor X para os Orleans e Bragança, tá? Aí eu morro, meu filho vai herdar, ele vai ter que continuar pagando enfiteuse. O Orleans e Bragança vai morrer, vai passar para o filho do Orlanzinho e Bragancinha, entendeu? Ela é para sempre. É como se você Entendi. estivesse pagando um imposto, e de fato era. Você estava pagando um imposto adicional para a coroa. Entendi, compreendi agora. E aí, em 2002, o Código proibiu novas FTUs, óbvio. Mas a maior FTUs que a gente tem no Brasil, que é Petrópolis, vai continuar para sempre. É um absurdo. Criado pela ambição da coroa portuguesa, exatamente. E ele acha que a coroa portuguesa para criar algo tão cara de pau. Porque, desculpa, é cara de pau. E até hoje se paga esse FTUse para a coroa, para os Orleans e Bragança, para a família real. E a gente não elege esse povo deputado. Vocês estão querendo o quê? Voltar a ser monarquia? De Portugal? Portugal? Sabia que o processo mais longo do Brasil é com a família real também? Sabe o que eles querem? Nada menos que o Palácio da Guanabara, lá no Rio. Eles alegam que quando houve a independência do Brasil, a independência não, quando houve, você passou em 1889, quando houve a proclamação da República, o Palácio da Guanabara, ele era do Império, ele era da coroa, ele era da família real. Então, ele não era do governo. Então, o governo tinha que entregar para a família real, já que não tinha mais a coroa, o Palácio da Guanabara. O processo tem mais de 120 anos. Tá bom? É o processo mais longo do direito brasileiro. É com essa família real. Gente, não dá. Esse povo vai ficar colonizando a gente quanto tempo? Estão querendo colonizar a gente até hoje. Desculpa, gente, eu fico nervosa. Desculpa. Vou voltar para a matéria. Então, a gente tem essa enfiteuse. Tá? A maior enfiteuse que a gente tem é Petrópolis. Né? Se eu morasse em Petrópolis, nossa senhora, eu já tinha... Não vou nem falar. Né? Eu tinha feito barraco. Já tinha feito manifestação. Eu dei manifestação, mas eu já tinha feito. E aí você paga o foro, né, que é a verba que você paga anual, tá? E o laudênio, que é a verba que você paga toda vez que você vende. Porque eu falei, você tem propriedade, você pode vender, mas você tem que ficar pagando, né? Molhando a mão ali dos Orleans e Bragança até hoje. É só porque já existe, por isso que você não pode ter mais nenhuma FTUs, né? Agora, realmente, é um direito adquirido? É um direito adquirido, mas ficar passando de geração em geração, mais de 100 anos depois, também não estou entendendo, não. Eu fico revoltadíssima. Revoltadíssima mesmo, tá? Bom, o crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas de despesas de condomínio. A pessoa ficou devendo aluguel ou ficou devendo condomínio, título executivo, você não precisa fazer ação de conhecimento. Olha que maravilha. Tá? Não é muito usado como conhecimento, não, tá, gente? Às vezes normalmente a gente faz despejo com cobrança, tá? Mas eu vou falar para vocês que é muito mais inteligente você fazer só o despejo, tira a pessoa, deixa o teu imóvel livre para você poder alugar depois, né? E aí você vai lá na execução e executa o valor, tá? Bom, gente, eu vou dar uma paradinha por aqui, rapidinho, porque senão vai cair. Só tenho mais 3 minutos. Eu vou encerrar aqui e a gente entra agora no mesmo link, tá? Deixa eu parar a gravação.